Olá a todos! Nós do canal da Monografia Perfeita estamos hoje dando continuidade à nossa sequência sobre tudo acerca de plágio. Nós falamos o que é plágio, falamos quais são os tipos de plágio, falamos sobre programas gratuitos para verificação de plágio e agora nós estamos fazendo uma avaliação de programas pagos de detecção de plágio, principalmente os utilizados pelas faculdades e instituições de ensino superior em geral aqui no Brasil. Então, o programa de detecção de plágios que nós vamos analisar hoje é o checkforplagiarism.net e ele é tido como um concorrente do Turnitin. Então nós vamos ver no vídeo de hoje por que ele concorre com o Turnitin, quais são os aspectos fortes deste programa de verificação de plágios, ou seja, quais são suas qualidades, e quais são os aspectos negativos, que também é importante a gente ressaltar, como estamos fazendo nessas sequências de vídeos que estamos apresentando acerca do plágio. Bem, como eu mencionei no vídeo anterior, o que nós fizemos, o vídeo de hoje, nós discutimos acerca do Turnitin, então nada melhor do que analisar hoje o seu concorrente, que é o checkforplagiarism.net. Bem, meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos, vocês devem ter me visto em outros vídeos do canal da Monografia Perfeita, e estou fazendo hoje o vídeo sobre este programa específico de detecção de plágio na modalidade paga. Bem, quando que foi criado? Este programa foi criado em 2004, ou seja, já existe há um tempo razoável, e foi elaborado por acadêmicos e cientistas de dados. Portanto, é mais um daqueles softwares que são mais voltados para plágio acadêmico do que plágio empresarial, por exemplo, naquela aplicação para blogs, para marketing digital em geral. A ferramenta é mais específica para aplicação na academia. Bem, nós vemos de cara que eles concorrem com o Turnitin. Na página central, na homepage do checkforplagiarism.net, eles falam que a Top 10 Reviews indica a sua ferramenta como a mais confiável para verificação de plágio, estando acima em termos de confiabilidade ao Turnitin, Whitecheck, SafeAssign e Copscape. Nós não vamos verificar nessas sequências de vídeos o Whitecheck, SafeAssign e Copscape pela razão de não ser utilizado no Brasil pelas instituições de ensino, pelos estudantes, não possuem páginas destinadas a pesquisadores brasileiros. Então eu estou fazendo uma análise não só daqueles programas clássicos e utilizados internacionalmente, mas principalmente aqueles empregados no âmbito acadêmico brasileiro. Bem, qual que é o principal aspecto que a gente precisa sempre analisar quando a gente está observando um programa de verificação de plágios? É a questão do banco de dados. O banco de dados ele inclui bilhões de livros, revistas e revistas científicas no checkforplagiarism.net. Então ele também possui um banco de dados extenso, ele não utiliza apenas dados que são extraídos da internet, aquelas fontes abertas de documentação. Eles também possuem diversos livros, revistas científicas no âmbito do seu banco de dados. Eles possuem vários acordos que permitem com que eles tenham um vasto banco de dados que permite uma melhor acuidade na hora da verificação do documento para identificação de plágios. Outra coisa muito interessante em relação a essa ferramenta é que não há armazenamento dos documentos que você sobe, ou seja, nesses bilhões não está refletindo aqueles documentos que os usuários, os docentes, sobem para verificar o plágio, diferentemente do Turnitin. Se vocês ouviram o vídeo de ontem sobre o Turnitin, nós verificamos que esta ferramenta possui diariamente 150 mil documentos indexados.
Isso por quê? Porque também aqueles indivíduos que sobem na plataforma online do Turnitin documentos para verificação, eles acabam compondo esses bancos de dados, ao contrário do checkforplagiarism.net. E qual é o problema de não integrar? Qual é a vantagem e qual é o problema de não integrar o banco de dados, os arquivos que são subidos por docentes, por pesquisadores no âmbito da plataforma do checkforplagiarism.net? O aspecto ruim é para os estudantes. Por quê? Porque a verificação é muito mais apurada quando você mantém os arquivos dos trabalhos anteriores, principalmente quando a gente está falando de TCCs. Porque os TCCs muitas vezes demoram para serem indexados, publicados na internet pela faculdade, e muitas faculdades nem publicam os TCCs produzidos na sua unidade. Na USP, na Unicamp e na Unesp existe o banco de TCCs, que podem ser consultados por outros alunos, mas que também viabiliza que estes programas, esses softwares que usam recursos para a verificação de plágios por meio dos dados da internet, façam a análise em relação aos trabalhos feitos daquelas universidades. Mas como tem muitas que não deixam na internet, isso acaba dificultando verificar, por exemplo, se existe plágio em relação a monografias, TCCs, artigos produzidos por turmas anteriores. Então o Turnitin, quando uma instituição adota, é interessante porque vai formando o banco de dados dos trabalhos anteriores. Então a gente também detecta o plágio em relação a este repasse de monografias de turmas anteriores para as turmas que vão defender em determinado ano. Agora, o aspecto negativo de deixar isto é em relação à proteção de dados, de deixar documentos de terceiros no banco de dados para depois ser objeto de análise, às vezes por outros indivíduos que não pertencem à mesma instituição. Claro, a pessoa não sabe quais são os dados, mas a questão é, não está sendo mencionado nada em relação à proteção dos dados dos documentos que são inseridos na Turnitin, ao contrário do checkforplagiarism.net, que na sua página deixa explícito a questão da criptografia, de todos os cuidados para que não haja vazamento de dados, porque às vezes também pode vender esses dados para saber quais são os documentos mais produzidos por determinada universidade, o que está sendo pesquisado, uma série de coisas. Então existem diversos interesses múltiplos e quando a empresa retém determinados documentos como estes de caráter científico, principalmente também quando nós estamos falando de teses de doutorado, dissertações de mestrado. Outra característica interessante do Check for Plagiarism é exatamente a questão da revisão gramatical. Assim como outras ferramentas, a tendência agora é que todas elas tenham integradas a questão da revisão gramatical. E isso inclui não só regras de gramática, mas também ortográfica, né? Revisão ortográfica facilitando o trabalho dos docentes, principalmente, e também dos alunos quando usam, né? Porque aí já podem fazer no próprio sistema as correções necessárias. Outra questão que nós podemos verificar no site do Check for Plagiarism é a questão relacionada ao sistema de orações e sinônimos, que eles mencionam que é patenteado. É um sistema único que faz uma verificação muito apurada em relação às paráfrases, ou seja, o sistema deles permite verificar de uma forma muito mais precisa a questão de plágios decorrentes de paráfrases. Então, esse é mais um aspecto positivo. Outro aspecto também positivo é que ele é compatível para várias línguas, inclusive para o português, né? Então, aqui no Brasil é possível utilizar, porque você pode subir documentos em português e fazer a verificação do plágio, e ele vai detectar com base nos bancos de dados que ele possui e com todos os dados que existem são disponibilizados na internet. Mas o site não está em português, diferentemente do Turnitin, que já tem uma página, aliás, tem várias páginas, inclusive tem blogs destinados aos usuários brasileiros. Outro aspecto positivo em relação ao checkforplagiarism.net é a possibilidade de
realizar o upload de arquivos em diversos formatos, doc, PDF, HTML, TXT e etc. Bem, algumas características do Check for Plagiarism. É um serviço que está na nuvem, então você não precisa de software de instalação no computador e nem de aplicativo para o celular. Ele, diferentemente do Turnitin, e isso é uma vantagem muito importante para os estudantes pesquisadores, ele possui planos para estudantes e educadores, ou seja, os seus contratos não se restringem a instituições de ensino e editoras. Eles permitem que estudantes, pesquisadores, estudantes do doutorado possam fazer a sua assinatura e a verificação dos seus trabalhos. Eles possuem um plano mais básico que é chamado Basic Checking. O valor é de $20 para 5 verificações de documentos com até 25.000 palavras cada um. Eles até recomendam este para estudantes do ensino médio que precisam entregar os seus trabalhos. Bem, a questão da versão gratuita, inclusive em muitas resenhas do Check for Plagiarism, resenhas internacionais em sites britânicos e mesmo norte-americanos, nós verificamos a crítica em relação à versão gratuita. Por quê? Essa versão gratuita para testes, ela gera um relatório parcial, ou seja, não existe uma experiência completa do usuário do que o programa é capaz de fazer. Existem algumas fotos da página em relação aos relatórios, mas também é tudo muito parcial, diferente de você poder fazer pelo menos a verificação de 3 páginas, com o relatório completo. Além disso, eles colocam uma limitação de 3 horas, no sentido, se houver uma demanda muito elevada para verificações na modalidade gratuita, e o relatório não for gerado em 3 horas, o seu documento não será mais verificado. Ou seja, existe esse limite. Caso ultrapasse, aí ou você compra ou você espera em outro momento para ter essa versão teste e ter a experiência deste programa de verificação de plágios. Então, o que a gente pode verificar? Que existe uma limitação do teste. E dependendo da demanda, você não obterá o relatório parcial. A demanda no sentido de verificações na modalidade gratuita, você não vai conseguir ter o relatório parcial para saber como funciona o programa, se vale a pena, se você achou fácil de utilizar. Eu devo admitir que o relatório deles é muito intuitivo, muito colorido, então você pode verificar as diversas anotações, né? Cada uma com uma característica, tendo legenda. Eles também dão uma nota quanto à originalidade, o quanto que tem de plágio nesse relatório. É tudo relativamente fácil, mas para você comparar com outras ferramentas, é importante ter essa versão teste que eles não têm na sua integralidade. Bem, outro aspecto negativo que eu gostaria de ressaltar aqui para os interessados é que o site é muito desorganizado. Ele possui diversas informações não sistematizadas e, portanto, dificulta muito a compreensão de todas as funcionalidades disponíveis, porque eles possuem muitas informações no site deles. Realmente é um site super completo, mais completo do que os outros, só que está tão desorganizado que é difícil ter acesso. Então ele não é muito amigável para os usuários da internet, principalmente também se você estiver usando e querendo acessá-lo, ver mais e extrair mais informações sobre ele pelo celular, também é muito difícil a verificação, assim, a compreensão de tudo que ele está expondo na sua homepage. Bem, pessoal, essas são as características principais do checkforplagiarism.net. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês acessarem a página. Inclusive para ver se vocês também não acham que é muito desorganizada, que essa foi a minha impressão ao navegar pelo site deles. E, bem, nós fizemos com muito cuidado esse vídeo, analisamos todas as funcionalidades, ferramentas, lemos outras resenhas, verificamos o funcionamento, etc. Então, se vocês gostaram, eu peço
para ajudar o nosso canal, curta, comente, compartilhe, para a gente é muito importante. E se você quiser acompanhar o canal, não se esqueça de se inscrever pressionando no sininho aqui abaixo deste vídeo. Nós sempre estamos colocando conteúdos diários que com certeza irão ajudar no desenvolvimento da sua pesquisa acadêmica. E, bem pessoal, acompanhe nos nossos próximos vídeos. Amanhã e domingo nós falaremos sobre a integridade acadêmica e a questão do plágio, principalmente o código de ética da FAPESP, da CNPq, o relatório da CAPES, inclusive também o comunicado realizado pela OAB Federal, para que vocês vejam quais são as práticas fundamentais a serem seguidas para que você tenha uma trajetória acadêmica de excelência. Muito obrigada e até o próximo vídeo.